E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo tudo sobre o Clássico Paulista de amanhã, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, no Morumbi. E quero que você comente aí o seu placar, o seu palpite. Deixa nos comentários aí a sua fezinha para o jogo de amanhã. Antes de mais nada, também já sabe disso, aí embaixo deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Ó, simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, a gente vai falar muito do Clássico Paulista. São Paulo que pode aí, quem sabe, afastar-se da zona do rebaixamento. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Primeira vitória sob o comando do São Paulo. Eu já chamo então o Eduardo Afonso, que está em frente ao CCT da Barra Funda. Isso, Edu. E a tarde promete ser agitada por aí. O que está acontecendo? É isso, Bruno. Tudo bem contigo? Um abraço ao Donk, ao Jailson, ao fã de esportes. Olha só, o treino é só à tarde, 16 horas. Vai ter um happy hour depois, entre membros da organizada do São Paulo, jogadores, comissão técnica e dirigentes. O Baby, que não é mais o presidente da principal organizada do São Paulo, mas é um presidente de honra e tem uma voz muito ativa diante dos torcedores, não só da organizada como comuns, já anunciou nas suas redes sociais desde quarta-feira que vai vir aqui trazer, digamos assim, apoio aos jogadores e ao pessoal do São Paulo nesse momento difícil de Brasileirão. Uma posição acima da zona de rebaixamento, só não entrou porque conseguiu um empate contra o Bragantino e no momento em que jogadores importantes estão lesionados de fora da partida, como Lucas Moura, Caleri, Luiz Gustavo, Rian Francisco e outros. Então vai haver um encontro aqui, já até começou a ser preparado o CT, os seguranças já trouxeram correntes aqui para evitar qualquer tipo de invasão. A gente espera que seja uma conversa bem diferente do que torcidas do Sport Vasco tiveram com seus times durante a semana. O Baby garante que veio dar apoio, veio fechar com o grupo para que o São Paulo saia dessa fase, mas que os jogadores serão cobrados por uma imposição em campo, por uma dedicação em campo. O time está sendo preparado para esse jogo contra o Corinthians, já falei os desfalques, e o time é basicamente o mesmo que enfrentou a equipe do Bragantino no meio de semana. Há uma pequena preocupação com o Alan Franco, que saiu do campo sentindo alguma coisinha, mas ontem ele participou do regenerativo, aparentemente não sentiu nada, então deve ir para o jogo, que já tem quase 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. Deveremos chegar aos 50 mil no Morumbi amanhã, 8h30 da noite, este majestoso que está para os dois times sendo muito importante. O Corinthians ainda ganhou no meio de semana, mas o São Paulo precisa de uma vitória urgentemente e não vence há 5 jogos, Bruno. 2023 foi quando o São Paulo elimina o Corinthians, inclusive na semifinal da Copa do Brasil. São 6 jogos do Corinthians sem vencer o São Paulo, com 5 derrotas. No Morumbi são 4 derrotas seguidas do Corinthians contra o São Paulo. Só que acho que essa vitória traz um ânimo para o Corinthians, ainda mais com todos os desfalques, apesar de não ter sido uma grande atuação. Por outro lado, o São Paulo não vem de um grande resultado, um empate, apesar de ser contra o Red Bull Bragantino, que poderia ser líder. Não resolve a vida de São Paulo. Mas foi uma boa atuação. Mas foi em relação ao que tinha sido melhor ao jogo anterior, contra o Flamengo, teve uma subida de produção. Mas São Paulo ainda com desfalques importantes. Sinceramente, para mim é um clássico muito equilibrado, mas nivelado por baixo. Assim, infelizmente, a gente tem que falar isso. Um clássico com tanta história, com tanta rivalidade, mas a projeção não é muito positiva dos dois lados, são muitos problemas, por isso que acho que a coisa acaba sendo nivelada. O Corinthians com a volta do Memphis, com a vitória, até poderia ser um pouco favorito, mas jogando no Morumbi eu acho que isso acaba nivelando e tem um histórico recente a favor do São Paulo. Eu acho que é um jogo bem parelho mesmo, mas não por num bom sentido que eu falo. Que foi, Jesus? Eu tô rindo porque eu tô lembrando de um amigo meu que fala que ele detesta jogo sábado à noite. É ruim, né? O jogo do sábado à noite, ele já fala que ele já vai, cara, sábado à noite. É ruim. Aquele joguinho, acaba tardão, sabe? Né? Acaba muito tarde. E assim, a gente tá falando de um clássico. Clássico São Paulo e Corinthians no sábado à noite. Mas nessa eu tô com o Donk. Tá, eu não sou adivinho, é óbvio, mas tá a carinha de um 0x0 ali. Você acha? Boa notícia do São Paulo contra o Bragantino, pra mim, é o Luciano. Fez um grande jogo. Luciano que fez um bom jogo. O São Paulo com essa questão de criação e tudo mais, mas o Luciano que fez um bom jogo contra o Bragantino. Tem lá os 2 gols do André Silva, mas o André Silva também perdeu algumas oportunidades. Pra mim, as alas do São Paulo ainda continuam sendo um problema. O Enzo até... O Enzo eu gosto, hein? O Enzo começou bem, depois ali uma quedinha e agora ele foi bem contra o Bragantino, pelo menos eu achei. Ofensivamente, chegando ao ataque, se você tem um sistema com 3 jogadores. Mas o Cédric Soares, com todo respeito, ele não... Tô errado, Viola?
O Cédric Soares, ele não me empolga. Não me empolga. O Marcos Antônio foi bem com o Bragantino. Também pode ser outro cara que pode aí estar subindo de produção. Mas, assim, um clássico, cara. São Paulo e Corinthians e, de verdade, eu não estou muito empolgado, não. Mas vai ter a conversa hoje lá da torcida com a conversa de incentivo. Então, o Edu falou de happy hour. Falou que é happy hour, que é conversa de incentivo. O Baby vai lá com mais 10 ou 15. Como é que será que eles selecionam? Você vai, você não vai, você pode entrar, você não pode? Depois a gente vai fazer o levantamento das conversas que teve, o desempenho e dos times depois. Esporte, Vasco. Agora o São Paulo, teve mais alguma? Teve... A do Corinthians foi semana passada, né? Pressão que você estava falando, a gente estava brincando, é a palavra do dia. É a palavra do dia. Sexta-feira. Podia deixar aí o nosso GC. Exato. Deixa só pressão nos clubes. Ninguém vai leve pro fim de semana. Nesse caso ainda, a própria direção abrindo o centro de treinamentos, né? Assim, tá expondo os atletas. Tem caso ali de invasão. Sim. Nesse caso é algo que é acordado. E eu, sinceramente, não sei se isso é melhor ou se é pior. Eu também não... Eu não acredito que isso muda a fase do time. O Corinthians é muito ruim, eu acho. O São Paulo esse ano no Morumbi está brabo, hein? Perder do Vasco. Pra ganhar tá difícil. Não ganhou nem no Sport. Fortaleza também, se não me engano. Também não foi bem. Não, esse ano... eu concordo muito com a Mari que nos últimos anos o São Paulo tem se salvado por conta do Morumbi. Mas nessa temporada em especial, deixa muito a desejar em casa. Deixa a desejar em casa e fora de casa. Assim, em geral, o time não está correspondendo e não está sendo efetivo. Então. Vamos ver agora com o Crespo, como a Mari disse, um trabalho super incipiente, terceiro jogo do cara, né? E até agora só bucha. E 2 jogos completamente diferentes, né? 2 atuações radicalmente opostas. O que ele fez no Maracanã, para mim, assim, vergonhosa a postura do São Paulo no Maracanã, abdicando de jogar. Sim. Já contra o Bragantino, e Bragança foi pro jogo. Jogou bem. Foi guerreiro, desde o início, brigou, batalhou e tal. Mas é o Bragantino. O Bragantino tem a mesma pontuação do Flamengo no campeonato. Então, não dá pra diferenciar. Ganhou do Corinthians em Itaquera agora. Então, é um São Paulo que a gente não tem exatamente a cara ainda. Mas sabe que vai ser um São Paulo que vai jogar na sua casa, com certeza, casa cheia. E que algo... Estimativa de público na casa de 45 mil pessoas. Acho que não bate 50. Será que não bate 50? Acho que não vai bater 50, não. A torcida tá com o pezinho atrás ainda. Mas será a primeira vez do Crespo contando com a torcida, né? O Crespo teve torcida, mas era uma torcida parcial. No pós-pandêmico, ele, né? Um jogo contra o Santos... eram permitidos 5 mil lugares. Então vai ser a primeira vez com o Morumbi cheio. De fato, verdade, vai ser essa primeira vez que o torcedor do São Paulo, a massa, vai ter o contato com o Crespo no Morumbi, o Morumbis, e eu acho que vai ser muito interessante, porque ele teve uma passagem inicial que foi histórica, assim, histórica no sentido de que o São Paulo voltou a conquistar um título depois de muito tempo. Né? Muito tempo mesmo. Foi muito marcante. 9 anos. As pessoas esquecem, mas 9 anos sem nenhum título. E o Crespo foi o técnico daquele título paulista. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que o torcedor do São Paulo devia comparecer em número maior do que... Tudo bem, tá frio, é sábado à noite. Eu sou contra jogo sábado à noite. Eu também. Mas tá marcado. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, menos um jogo de Campeonato Brasileiro. É isso. É um clássico, então. E um clássico. Mas eu acho que o torcedor... A minha expectativa é que vá até em número maior. Vamos esperar para ver como é que vai ser esse jogo. Mas a gente sabe... um pouco melhor, nem tanto, mas um pouco melhor o que esperar do Corinthians em relação ao que esperar do São Paulo, pelo fato de ser tão recente. Em termos de formação e escalação, eu quase cravaria que o São Paulo vai repetir a que jogou contra o Red Bull. Sem o Alisson. Sem o Alisson. Porque o Alisson, até o Crespo falou que optou pelo Bobadilla, porque ele usou esse termo, porque o Bobadilla estava mais fresco. Você vê o Alisson, porque a gente tem ali no imaginário o Alisson nos seus melhores momentos. O Alisson hoje, fisicamente, isso é perceptível. Ele não está bem. Até, você consegue ver até na silhueta. Então, acho que ele vai ter que gramar um pouquinho. E o jogo dele pede. E o Bobadilla fez um ótimo jogo contra o Red Bull. E o Marcos Antônio não dá pra mexer ali, porque ele tá jogando muito, é um dos melhores jogadores do São Paulo. Ele fez um primeiro tempo muito volume pro time. Agora, ele não tem, até pela estatura, muito poder de marcação. Sim. Os caras atropelam mesmo o Marcos Antônio, ele tem menos de 1,70 m.
acho que consideravelmente menos de 1,70 m, é magro. Mas tal, com a bola no pé, mas ele dá uma dinâmica pro time que nem, é engraçado, nenhum outro jogador consegue dar. Tanto que a dupla de volantes do São Paulo, que se notabilizou por fazer bons jogos, e até a conquista da Copa do Brasil, Pablo Maia e Alisson, hoje é a dupla reserva. Nesse momento é a dupla reserva. É o momento, né? É o momento. O Bobadilla entrou bem. Sim. O Bobadilla deu muita força ao meio de campo do São Paulo contra o Bragantino, e é isso. Mas o futebol, ele vai se transformando o tempo inteiro, né? A cada minuto, como a vida. O Alisson e o Pablo Maia, eles estavam num time do Dorival Júnior que tinha uma característica diferente. Sim. Hoje é um São Paulo que está se transformando, mas que o Crespo já avisou, vai jogar com 3 zagueiros. Pelo menos nessas 2 partidas foi assim. Então você pode ter um meio de campo em que você vai exigir muito dos alas, os alas vão e voltam. Mas não tem, essa é uma questão para o São Paulo. Vai, né? Porque mas nenhum dos 2 volantes. dos laterais tem a característica de apoio. Mas vão ter que chegar. O Cédric, muito menos. Muito menos. O Enzo ali no peito e na raça, ainda vai. Mas tem uma limitação ali de campo, né? Quase que... Mas a gente O Enzo, assim, chega a emocionar a doação do cara. Mas ele tem limitações técnicas também. Mas isso era sabido quando ele chegou. E é o que era possível para o São Paulo naquele momento. E nós falamos tanto de alguns nomes aí do São Paulo. Um jogador que a torcida espera... Confronto e é desse confronto que eu vou falar. O Oscar comeu a bola nesse jogo. Foi talvez a melhor atuação desde o retorno do Oscar para o São Paulo. Eu acho que foi a melhor atuação do São Paulo. Foi a única derrota do Corinthians no Paulista. Foi pro São Paulo. O Oscar fez jogos Lucas melhores. E Oscar muito bem. O Lucas não vai estar presente no Morumbi no sábado. Fez muita diferença nesse jogo. Fez muita diferença. E o Oscar jogou muito, fez gol, etc. São Paulo atuou nessa partida com o tal quarteto. Isso. Caleri, Luciano, Oscar e Lucas. Hoje o São Paulo conta só com Oscar e Luciano. Não vai também. E vai ser difícil fazer. Mas vamos lá, eu acho que o São Paulo ele é bom jogador, mas esse gol aí... Mas é um cara mais brigador. Nem se espera muito isso do Martínez, né? Esse dia ele Martínez faz esse golaço. Logo na sequência, e quase na saída de bola o São Paulo define. Mas assim, Plihá, pensando nesse confronto, o São Paulo chega um pouco mais pressionado, obviamente, para tentar continuar com esse retrospecto positivo como mandante contra o Corinthians nos Majestosos. Pelo momento que o São Paulo está na tabela, o Corinthians poderia também chegar muito pressionado, mas a surpreendente vitória contra o Ceará já deu um respiro para o Corinthians ali chegar um pouco menos pressionado. O Corinthians tinha perdido do Bragantino, se não tem um resultado positivo contra o Red Bull, um jogo bem diferente, contra o Ceará, sem dúvida. O jogo com o São Paulo é outro jogo se a gente comparar com o Ceará. E digo mais, o São Paulo sabe, nos últimos tempos, sabe jogar um majestoso. O São Paulo dá vida em todo o clássico contra o Corinthians e às vezes o Corinthians não entra tão ligado nos clássicos como o São Paulo tem feito. Eu acho que o Corinthians precisa virar essa chavinha, como virou no Paulistão contra o Palmeiras, em alguns confrontos. O Corinthians entrou mais ligado que o Palmeiras. Contra o São Paulo, às vezes, isso não acontece. O São Paulo sabe o peso que tem um Corinthians e São Paulo. Então, o Corinthians também precisa, olhando mais para o lado alvinegro, né, o Corinthians também precisa ligar o alerta de, assim, além de prejudicar o rival caso vença, o São Paulo pode entrar num limbo muito perigoso se não adquirir pontos contra o Corinthians. Então, o Corinthians pode prejudicar o rival e ainda continuar na parte de cima da tabela, dando uma respirada e olhando bem tranquilo. O meu, o seu, o nosso tricolor do Morumbi encara o Corinthians amanhã. O São Paulo que para mim teve uma boa atuação contra o Red Bull Bragantino, mas sabemos que clássico é clássico. O time do Corinthians, ao meu ver, nos últimos jogos, vem tendo mais sorte do que juízo, não vem jogando tão bem, perdeu para o Red Bull Bragantino em casa. E agora enfrenta o São Paulo. Venceu lá o Ceará, lá na Bacia das Almas, lá no Ceará, mas para mim o São Paulo consegue vencer esse jogo. Sendo claro, direto aqui. Para mim o São Paulo vence por quê? Eu hoje vejo já um início de boas ideias do Hernan Crespo. Eu espero que esse time ganhe um pouco mais de entrosamento, principalmente do meio para frente.
no jogo especificamente contra o Red Bull Bragantino, eu achei a zaga do São Paulo um pouco, eu não vou falar exposta, mas insegura. Parecia que a qualquer momento o Red Bull ia fazer gol. Isso a gente não sentiu contra o Flamengo. A zaga estava bem postada e o Flamengo fez gol de fora da área. O golaço do Luiz Geraldo foi de fora da área e o outro um chute de fora da área assim, né? Que o Rafael defendeu. O Red Bull Bragantino, para mim, ele parecia estar encontrando mais espaço da defesa adversária. Creio eu que esse problema vai ser resolvido para o jogo contra o Corinthians. E na parte ofensiva, que aí sim, no jogo contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo demonstrou boas ideias, algumas jogadas trabalhadas pelo lado direito com o Cedric, que não vai ser o ala que chega no fundo, mas vai ser mais um ala construtor, que deixa o corredor direito para outras pessoas, para outros jogadores atacarem, como o Luciano atacou, o Marcos Antônio atacou, o próprio André Silva caiu por ali algumas vezes. O Cedric não vai chegar no fundo toda hora, ao contrário do Enzo Dias, que já tem mais esse fôlego, já tem mais essa vontade. Então vai ser um time antagônico, como diria o Luiz Ubeldia, né? De um lado você vai ter um ala que chega no fundo, no outro você vai ter um ala construtor que não passa o tempo todo, que até vai, mas não vai o tempo todo. Para isso, a gente tem a dupla de volante muito boa do São Paulo. O Marcos Antônio tem uma saída de bola muito boa. E o Bobadilha tá... Pra mim, ele ainda é um pouco afobado. Às vezes toma uns dribles porque chega de vez no adversário e acaba tomando uns dribles bobos. Mas o Alisson tá gordo e o Pablo Maia não voltou bem da lesão. Então, ao meu ver, e principalmente com o Marcos Antônio, esse time ganha na saída de bola muito porque você fica com o Marcos Antônio, o Bobadilha, que até tem uma saída de bola ok, e o Oscar, que pra mim, apesar de a torcida do São Paulo vir criticando o Oscar, e são críticas aceitáveis, o Oscar, ele ajuda o São Paulo muito na saída de bola, cara. No jogo contra o Red Bull Bragantino tinha hora, tinha momento que encaixava a marcação no São Paulo e o Oscar deu passe de letra, deu passe de primeira, fez inversão de jogo. Ele é um cara que ajuda muito na saída de bola. Pra mim, ainda precisa de ajudar mais no último terço. Essa bola tem que chegar no Oscar no último terço e ele ter esse passe final, colocar alguém na cara do gol, como ele colocou o Luciano. Acho que isso vai acontecer. O São Paulo ainda tá se encaixando, tá longe de ficar um time minimamente pronto. São Paulo tá longe. Essa ideia dos 3 zagueiros vai demorar a ser assimilada pelo elenco do São Paulo. Mas é um time que eu já começo a ver pequenos padrões de jogo pelo lado direito com o Cedric, pelo lado esquerdo com o Enzo Dias, essa bola sendo girada de um lado para o outro. Essa bola geralmente chega no Cedric, vem sendo girada até acionar o Enzo Dias. Isso aconteceu muitas vezes. A bola direta do Cedric para os atacantes, isso aconteceu muitas vezes. Um dos gols do São Paulo saíram assim. Pequenas triangulações, eu não vou falar nem triangulações, mas pequenas infiltrações, como a bola do... Foi o Enzo Dias que deu a bola para o Oscar, que cruzou para dentro pro Luciano perder o gol. Também teve a mesma jogada, você pode ver, a jogada que o Luciano perdeu o gol e a jogada do gol do André Silva foram basicamente a mesma jogada. Isso é padrão de jogo. Isso que a torcida do São Paulo tem que se ligar. Quando algumas jogadas começam a se repetir, significa que aquilo está sendo treinado. Então, a jogada que o Luciano perdeu o gol e a jogada do gol do André Silva, o segundo gol do São Paulo, foram a mesma jogada com jogadores diferentes. Se eu não me engano, as duas vezes o passe foi do Enzo Dias. A primeira vez quem pegou ela foi o Oscar, deu para o meio, o Luciano perdeu. A segunda vez quem entrou foi o Marcos Antônio. Cruzou a bola, o Luciano, que por sinal fez uma boa partida, e aqui a gente tem que falar especificamente pelo Luciano, como segundo atacante, ele é acima da média. Ele não precisa criar jogo, ele não precisa ser o cara que pensa, ele não precisa... Não. Principalmente quando a defesa adversária está organizada. O grande problema do Luciano para mim é quando ele pega a defesa adversária organizada. Tem que pensar o jogo com a defesa adversária organizada, como o Oscar faz, como o Marcos Antônio faz. Mas quando a defesa adversária tá desorganizada e ele pega essa bola, ele pode finalizar, ele pode driblar, ele pode dar passe. Então, para mim, quanto mais próximo da área o Luciano tiver, quanto mais desorganizada tiver a defesa adversária,
mais ele é importante. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Vou trazer muito vídeo sobre o clássico de amanhã, então se inscreve aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.